Quero cumprimentar todos vocês. Eu inicio aqui a minha sustentação oral falando inicialmente deste papel dos senhores jurados hoje. Hoje, os senhores jurados, os senhores são os magistrados, os juízes escolhidos pelo Constituinte, pela nossa lei máxima, a Constituição Federal. E existe um motivo de serem vocês, os julgadores, do Henrique e do William. E esse motivo é diferente do motivo quando o Dr. Leonardo julga. O Dr. Leonardo, que obviamente passou no concurso público e julga outros crimes, ele faz um julgamento extremamente técnico. Aqui também a gente vai usar o julgamento técnico, no entanto, o fato de vocês serem jurados e os magistrados de hoje implica na equidade de vocês em relação à sociedade, em relação aos próprios réus. Isso porque vocês, mais do que ninguém, conhecem a realidade aí fora, conhecem a realidade do mundo que está fora aqui do fórum, né? A realidade social, a realidade enfrentada pelos jurados, pelas testemunhas, por todos nós. Por isso hoje são os julgadores. E fazer justiça não é tarefa fácil. Quando há um fato criminoso de repercussão que vai à mídia, é muito fácil a gente fazer o juízo de valor e dizer fulano é culpado, né? Fulano deve ser responsabilizado de imediato, sem fazer uma análise criteriosa dos fatos. Isso porque a sociedade, ela deseja, em regra, punir aquele agente, ainda que não tenha sido comprovada a sua participação. Portanto, às vezes, fazer justiça é necessário que nós adentramos a fundo no inquérito, nos fatos em si. É como uma ferida. É como uma ferida, quem aqui, não sei, já teve furúnculo, sabe? Que furúnculo, que costuma dar 7 vezes, só vai sarar se você for lá espremer, tirar todo aquele pus, limpar, e dói. Portanto, fazer justiça não é fácil. Fazer justiça é dolorido. É preciso fazer uma análise bastante criteriosa de tudo que está posto no processo. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos mexer nessa ferida, nós vamos escafunchar todos os elementos que foram trazidos aqui aos autos. Mas antes eu preciso também explicar para vocês que quando um crime é cometido, inicia-se o que a gente chama de persecução penal. E a persecução penal, ou seja, a perseguição ao agente, aos acusados, aos réus, aos suspeitos, ela se dá de 2 fases. A primeira fase é a fase chamada inquérito policial. A segunda fase é a fase judicial. Na fase de inquérito policial, senhores, pouco o advogado pode fazer. Inquérito, essa fase da persecução penal, inquérito policial, é uma fase inquisitiva, cabendo ao advogado somente garantir que os policiais, os agentes responsáveis pela feitura do inquérito respeitem os direitos fundamentais. E é importante que exista essa figura do advogado no inquérito, não para fazer pedidos, mas especialmente para garantir esses direitos, porque eles são violados. Eles são violados constantemente pelas autoridades. Então nós não podemos aqui traçar uma premissa, uma hipótese retilínea e convicta de que os policiais, e com todo respeito aos policiais que estão aqui, não erram. Sempre falam a verdade. Porque, de fato, temos uma boa parcela de policiais que querem também, como a sociedade, punir. Que querem que aquele crime seja ali respondido, seja justificado. E nem sempre usam do regramento legal. E é comum, tão comum, a gente ver policiais agridem os réus, a gente vê aí assuntos nos jornais, matérias televisivas inclusive, sobre
um agente de segurança pública que, vez por outra, comete ato ilícito. Basta ligar os jornais que a gente vai ver isso. E quando a gente fala de inquérito, e fala desse inquérito, dessa face inquisitiva, que pouco advogado pode fazer, nós estamos dizendo que todo o Estado, o aparato do Estado, se reúne toda para ir em cima do indivíduo. E o Estado é extremamente poderoso. O Estado é muito rico. Os réus, eles têm, muitas vezes, que provar que são inocentes e que não praticaram aquelas condutas que estão descritas no inquérito. Para início de conversa, no caso em tela, e como dito, inclusive pela promotora, nós não tivemos um flagrante decorrente do momento do crime, da ocorrência exata. Não houve testemunha ocular para lhe dar os autos. Portanto, a partir dessa premissa, a gente precisa avaliar ao certo o que de fato aconteceu, porque não há qualquer testemunha ocular. Inclusive, as perguntas feitas pelos senhores jurados são perguntas extremamente inteligentes, porque já demonstram que essa análise feita por vocês será uma análise justa, uma análise criteriosa, como deve ser de fato. Portanto, na persecução penal, não há como o advogado atuar de forma como há no processo judicial, que é a segunda fase. E é tão sério essa questão que a própria legislação federal, ou seja, o Código de Processo Penal, lá no artigo 155, traz uma informação importante. Uma informação que traz uma obrigação aos magistrados e, no caso que hoje, uma obrigação inerente aos senhores, que são os magistrados, no caso aqui, que é o disposto no artigo 155,